Graça e paz, meus irmãos de todo o Brasil. Aqui é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Vai o meu abraço a todos os meus irmãos que estão inscritos no meu canal e aqueles que ainda não se inscreveram. Escreva para que você possa receber a mensagem. Todos os dias eu estou colocando nova mensagem para a nossa meditação e edificação para a nossa vida espiritual. E eu tenho uma palavra, uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã, que tem sempre mandado seus comentários. Você pode mandar qualquer comentário, qualquer coisa dentro deste livro que você tem dúvida e você talvez ninguém te explicou, você pode colocar aí nos seus comentários que eu estarei fazendo uma mensagem em cima desse tema, dessa pergunta que eu já tenho feito para algumas pessoas que têm me perguntado. E eu tenho respondido. Eu estou pronto para isso. E a mensagem que eu tenho para nós neste momento é esta: aonde está Deus? Esse é o tema. Onde está Deus? Alguém pode dizer: Deus está no céu. Mas perguntaram para uma certa garota, uma garotinha, onde Deus está? Onde está Deus? Ela diz: Deus está dentro de mim. Mas como? Deus está dentro de mim. Ela diz: Deus é muito grande. Deus, ele é tão grande. O mundo cabe na palma das mãos de Deus, de tão grande que ele é. E ele, sendo um Deus tão grande, ele cabe dentro do meu coração. Meu irmão e minha irmã, as denominações diz que Deus está ali. É comum você ouvir as pessoas dizer: Deus está aqui, irmão. É aqui que você tem que vir buscar Deus. Deus está aqui, mas a verdade, esse livro não diz que Deus está aqui, nem está ali, nem está lá. Deus está dentro daqueles pela qual Deus fez morada dentro dele. Aqueles pela qual Deus habita dentro dele, porque é a própria palavra de Deus. E o próprio Jesus disse antes de ser levado ao céu, ele disse, Jesus de Nazaré: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos não teria dito: eu vou preparar. Quando eu tiver ido, voltarei e levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais também comigo. O que ele quis dizer com isso? Para muitos não entende. Pensa que Jesus ia subir ao céu, ia preparar. Deus não precisa preparar nada, porque tudo já está preparado. Mas o que ele quis dizer? Que ele tinha que morrer. Ele tinha que derramar o seu sangue. Ele tinha que cumprir o que ele veio fazer a este mundo. Ele veio a este mundo com um só propósito: de morrer numa cruz para remir o pecado do mundo inteiro. E ele só conseguiu fazer isso na cruz. Então foi por isso que ele disse que na casa de meu pai. Qual é a casa do pai? São as vidas que hoje ele está. Por isso que ele diz: há muitas. Ele não diz há uma morada, ele diz há muitas, porque são vidas.
Mas hoje é comum nós ouvir as denominações dizer: irmão, você faltou no culto. Você não pode faltar no culto. Deus está aqui. Aqui é o lugar onde Deus está, sim. Lá na antiga aliança, Deus habitava no tabernáculo de Moisés. Deus descia numa coluna de fogo, numa nuvem, e se colocava perante Arão e Moisés. Eles não viam a face de Deus, porque homem nenhum, até hoje, registra esse livro, que viu a face de Deus. Então, Deus, ele descia numa nuvem e se colocava ali perante a congregação, isso é, o tabernáculo, e falava com Moisés. Mas, passando a velha aliança, na segunda aliança, remove o primeiro para que a segunda entra. Foi necessário remover a lei de Moisés para que a lei de Cristo ressuscitado entrasse. E ele passou a fazer morada dentro de nós. Nós hoje somos templo e morada do Deus vivo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós são templo e morada de Deus, e que ele habita em vós. Então, se ele habita em nós, então, aonde está Deus? É comum, Deus está no céu. Lá é o lugar onde Deus está. Não, Deus está naquele pela qual ele habitou. Todo aquele pela qual deu lugar para que ele pudesse entrar e fazer morada. Eis que estou à porta e bato. Muitos têm entendido completamente diferente esta passagem. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, ele não está à porta. Ele está dentro daquele que assim crê. Aquele que confia, aquele que acredita em Deus, Deus ali está. Nós vemos muitas pessoas dizendo: eu fui no céu. Já encontrei muitos que dizem: eu fui no céu, lá no céu eu vi Deus. Eu encontrei com Deus lá no céu. Lá no céu, eu tive com os anjos me levaram, e lá eu vi fulano, eu vi ciclano. Não, meu irmão. Como uma pessoa pode dizer uma coisa dessa? A própria palavra, esta palavra diz que o céu, carne e sangue não pode herdar ou habitar ou entrar no reino celestial. Como uma pessoa pode entrar no céu? Então não adianta a pessoa dizer: eu estive no céu e lá eu vi Deus. Eu vi Deus andando, eu vi Jesus, eu vi lá os anjos, porque lá eu vi rua de ouro, eu vi tal. São todos mentira. São pessoas que têm, pessoas fracas da mente, pessoas que têm problemas mentais, porque jamais olhamos para essa Bíblia. Jesus teve 12 apóstolos e nenhum deles foi ao céu. O apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Foi o terceiro homem mais sábio do mundo. Primeiro, o homem mais sábio foi Jesus de Nazaré. Foi uma pesquisa que fizeram há muito tempo atrás.
Jesus de Nazaré foi o homem mais sábio. E aí a segunda pessoa foi Salomão. Salomão, uma sabedoria que vinha, rei, princesa, de distante, de outras nações, de outros países, para ver a sabedoria de Salomão. E nos conta que uma certa rainha quis fazer um teste a Salomão. Queria saber se era mesmo verdade o que o povo dizia. Ela trouxe muitas flores. Ela trouxe flores verdadeiras e flores artificiais. E ela colocou na sala real. E ela chamou o rei. E veio o rei com toda a sua equipe. E ela perguntou para o rei. Ela falou, eu quero testar se ele sabe qual é a flor verdadeira. Porque era tão parecida uma com a outra que não tinha como saber qual era a verdadeira e qual que era a falsa. Salomão deu um sinal para um dos seus servos. Ele foi lá no jardim do palácio, soltou algumas abelhas, e aquelas abelhas veio voando, entrou dentro do palácio e foi direto na sala real, aonde estava aquelas flores. E aí elas começaram a sentar sobre aquelas flores. E ele, naquele enquanto isso acontecia, Salomão continuou conversando ali. E a rainha, com seus convidados, prestando atenção. Aí ela disse, rei, eu sei, a notícia tem se espalhado que o senhor é o homem mais sábio do mundo. Eu quero que o senhor me prova qual é a flor verdadeira. Salomão olhou e disse, essa não, aquela outra, todas as flores que as abelhas estavam sentadas. Ele sabia que era a flor verdadeira. Ela disse, agora vejo, eu tenho certeza que o que meus olhos estão vendo e meu ouvido está ouvindo, e você é o homem mais sábio deste mundo. Ele usou a sabedoria, porque não tinha como, não tinha outra forma, porque não tinha como ele dizer essa não é, mas a abelha só senta em flores verdadeiras, flores artificiais, as abelhas não assentam. Você pode colocar lá qualquer tipo de flor que não seja verdadeira, a abelha não senta. Então isso foi uma sabedoria. Outra vez nós vemos que aquelas duas mulheres, e parece que está lá no capítulo 3 de 1 Reis, e lá pelo versículo 15, por aí mais ou menos, de 1 Reis. Está entre o capítulo 3 ou capítulo 4 e versículo 15 por aí, 15, 16, aonde duas mulheres tiveram um filho. E naquela noite, numa noite, as duas viviam junto. Ela deitou em cima do seu filho e o seu filho morreu. Ela levantou quietinho, pegou o seu filho morto, colocou do lado da outra e pegou o filho dela vivo e colocou do lado dela. Quando o dia amanheceu, a outra disse, esse filho não é meu, não, esse é o seu. Esse morto é seu, vivo é meu. Não, não é. Levaram a presença de Salomão. E Salomão, usando outra vez a sabedoria que Deus tinha dado a ele, ele disse, traga uma espada. Aí elas disseram, para quê? Ou por quê? Ele disse, traga-me uma espada. Pediu para um deles, do seu servo, trazer uma espada. E eles trouxeram a espada e ele disse, eu vou cortar esta criança no meio, dou um pedaço para cada um. E assim encerra a discussão. Aquela que era a mãe, disse, não, meu senhor, não faça isso. Se for para o senhor dividir, então deixa a criança com ela. Não tira a vida dessa criança, deixa que ela viva.
E a outra diz, é isso mesmo, corta ela no meio, nem para mim, nem para ela. Corta essa criança no meio. E assim por diante. Salomão virou e disse, devolva a criança para sua mãe. Por quê? Porque ela não era mãe. Se a outra se doeu e diz, não, deixa que meu filho viva, ainda que seja com ela, mas eu não quero que tire a vida do meu filho. E a outra dizendo que era para fazer e dar um pedaço para cada um. Ele diz, devolva o filho. Isso é sabedoria que Deus deu a Salomão. E Salomão, então, foi considerado o segundo homem mais sábio deste mundo. Vindo o apóstolo Paulo, foi feita uma pesquisa entre os 10 homens mais sábios do mundo. Salomão, Jesus de Nazaré, Salomão e Paulo estavam. Depois, não satisfeitos, fizeram uma outra reunião. Fizeram ali uma classificação entre os 3 homens mais sábios do mundo. O apóstolo Paulo permaneceu. Primeiro, Jesus de Nazaré, segundo Salomão, e o apóstolo Paulo, terceiro. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? O apóstolo Paulo, sendo ele o terceiro homem mais sábio do mundo, com toda a espiritualidade que tinha Paulo, o apóstolo Paulo tinha uma sabedoria e uma espiritualidade muito grande. Ele disse no capítulo 12 de 2 Coríntios que ele foi levado até o céu. E lá ele recebeu uma grande instrução de Deus. Mas ele conta que ele não sabe se foi na carne ou fora da carne, se foi no espírito, ele não entendeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Se ele, sendo um homem tão próximo de Deus, com todo o conhecimento e espiritualidade, ele não entendeu de que forma ele foi ao céu. Agora nós vemos muitas pessoas dizendo, eu fui ao céu, lá no céu encontrei com fulano, encontrei com ciclano, lá eu vi Deus, eu vi os anjos, eu vi não sei o quê, vi as ruas de ouro. Meu irmão, esse livro não relata nada disso. Esse livro só diz, Jesus foi bem claro. Ele diz que ninguém, João 3:13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Quando o apóstolo Paulo foi ao céu, Jesus já tinha ido. Foi bem depois que Jesus, o ministério dele acabou no ano 33. E o apóstolo Paulo surgiu depois dos anos 50. Então foi bem depois. Então ele foi ao céu, mas ele não sabe de que forma. Agora, por que essas pessoas ficam dizendo que viram Deus, que tiveram na presença de Deus? Então, a pergunta, o texto que eu trago para ilustrar esta mensagem. Se todos os homens que tiveram desde Adão até João da ilha de Pátimo, nenhum deles foi ao céu, a não ser o apóstolo Paulo, e ele não sabe de que forma ele foi, porque João teve visão. João não foi, ele teve visão. Grandes coisas Deus mostrava para João, mas o apóstolo Paulo foi. Agora ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe explicar. Agora, por que ficam essas pessoas dizendo, eu sei, eu estive lá com Deus, eu sei como é Deus, que jeito que é Deus e tal. Eu já ouvi todas essas coisas. Então, a mensagem que eu tenho nesse momento é essa: onde Deus está? Onde está Deus? Ele está dentro daquele que crê, daquele que o aceita, daquele que tem fé. Porque segundo Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. Tem pessoas que não têm a fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus, ou a Hebreus 11:6. Então aquela pessoa que tem fé e tem certeza que Deus vive e mora dentro dele, porque ele só tem prazer
em fazer o bem. Aonde ele chega, o povo se agrada. O povo gosta da presença dele. A presença dele é agradável em qualquer lugar que ele chega. Por quê? Porque Deus está em ele. Deus está dentro dele. Como o apóstolo Paulo diz, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, quando Deus passa a habitar dentro de nós, então não precisa se preocupar, onde está Deus? Deus está dentro de mim. Mas como? Está aqui, ó. Está dentro da Bíblia. Deus está dentro. E dentro de quem? Dos religiosos? Não. Deus não está dentro daqueles simplesmente por pertencer a uma religião. Como os muitos líderes de Deus está aqui, irmão. Você não vem no culto, você tem faltado, você não participa por causa dos cultos, culto de ensinamento, culto de doutrina, culto de ceia, culto de batismo, culto não sei do que, culto de louvor, culto da família, culto de jovem, culto da senhora, culto tal, tanto tipo de culto, que para mim não passa de espetáculo e de show. E eles querem que Deus esteja ali. Como Deus pode estar no lugar desse se ele mesmo diz que ele não habita? Lá no 17 de Atos e 24, em templo feito por mão de homem. Ele habita dentro desse templo, que é eu e que é você. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, curte essa mensagem. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra para a nossa edificação. Eu vou ficando por aqui e que a graça de Deus continua derramando sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Até breve. Bye, bye.